Bom, Renato Gaúcho, Mário Bittencourt, Luiz Ubeldia, personagens todos de uma trama muito louca que foi o Fluminense nessa última semana. É fato que o tricolor não morreu de tédio, porque foram muitas notícias para poder serem difundidas aqui por nós. E mais uma vez um vídeo aqui sobre o momento que vive o tricolor. Seja bem-vindo a mais esse vídeo, eu sou Eduardo Alves, apresentador, jornalista, comentarista, enfim. Eu estou aqui para falar um pouco sobre toda essa situação do Fluminense na última semana, desde a demissão do Renato Gaúcho para a chegada do Luiz Ubeldia, tudo o que aconteceu nesse entorno. Bom, falando sobre a demissão do Renato, claro, para chegar até a demissão a gente tem que falar do trabalho dele. O trabalho do Renato é um trabalho que, na minha opinião, tem muito mais prós do que contras. O Renato, por exemplo, tinha mais ou menos 21 vitórias em 42 jogos, ou seja, praticamente em 50% dos jogos foi uma vitória do Fluminense, então estatisticamente é um Fluminense muito forte, que foi semifinalista da Copa do Mundo de Clubes, que está vivo na semifinal da Copa do Brasil e que foi quadrifinalista da Copa Sul-Americana, foi eliminado para o Lanús. A gente entra um pouco nessa eliminação, mas estatisticamente falando, é um Fluminense que foi muito bem. Aí, claro, o olhômetro, ele é um pouco traiçoeiro. A gente vê um Fluminense pouco criativo sob o comando do Renato. As críticas eram latentes, inclusive pelas escolhas dele, como, por exemplo, a de não dar tantos minutos para o jovem Lavega, para o jovem Lescano, enfim, e por priorizar nomes como Lima no time titular. Nome esse que hoje o torcedor do Fluminense não quer ver nem pintado de ouro. Claro, tem muitos méritos no trabalho do Renato. Um deles, por exemplo, o momento que vive o volante Martinelli, que está, na minha opinião, fazendo uma temporada digna de ser colocado talvez entre os 3 melhores volantes do país, entre os 2 melhores. Um ano muito bom do cria do Fluminense. Ou também, claro, de fazer um time que jogue ao redor ali do Thiago Silva, que potencialize todas as boas virtudes dele, que faça com que o defensor de 41 anos tenha uma boa temporada estatisticamente, toda também a versatilidade de poder jogar bem tanto com o Samuel Xavier quanto com o Guga, tanto com o René quanto com o Fuentes, enfim. Então, cara, eu acho que tem muita coisa legal para ser colocada sobre esse trabalho do Renato. Eu vejo a maioria dos influenciadores indo por um caminho de focar na parte do fora do campo. Eu prefiro focar no dentro do campo e depois eu entro no fora do campo. Mas antes de ir para o fora do campo, dentro do campo a gente precisa falar sobre essa eliminação para o Lanús. Eu estava lá acompanhando a partida, tive a oportunidade de cobri-la pela Vavel, que é o veículo para o qual eu trabalho, para o qual eu faço essas coberturas em loco, como credenciado pela imprensa, né? E assim, eu pude ver com a minha própria retina, assim, a dificuldade que o Fluminense teve contra o Lanús. O primeiro tempo foi de domínio amplo do Fluminense, tanto que o Fluminense poderia ter feito tranquilamente um 3-0, um 4-0, mas ficou somente no 1-0, com um golaço do Canóbio, inclusive. E assim, cara, quando sai um gol como aquele, você pensa, pô, esse jogo aqui vai ser tranquilo, não vai ter muita dificuldade. Mas o Fluminense se complicou no jogo. No intervalo, o Renato precisou tirar o volante Hércules, que é um outro que faz uma grande temporada, eu acabei nem mencionando aqui, mas vive um grande ano, um ano muito decisivo e tal, e trouxe o volante Otávio, né? E precisou também tirar o Everaldo, o atacante, e esse, por sua vez, vive uma péssima temporada, colocou ali o Germancano. E aí isso meio que mexeu com a estrutura do Fluminense. E aí o Fluminense sentiu um pouco esse baque da perda do Hércules, que era uma sustentação ali daquele meio-campo. O Lanús começou a crescer. Mas antes disso acontecer, teve uma confusão na arquibancada do Lanús, setor nordeste do Maracanã, um pequeno contingente ali que ficou destinado ali, né? E aí os torcedores do Lanús eles tiveram um enfrentamento com a torcida, com a polícia militar do Rio de Janeiro, o BEP, que é o batalhão especializado que estava lá no estádio, né? E por que, que eu tô mencionando isso? Porque isso paralisou a partida por uns 15 minutos. Ou seja, esfriou a partida. O Fluminense talvez fosse voltar quente para o segundo tempo, no ritmo e tal, mas aquilo ali esfriou. Porque os jogadores do Lanús eles não permitiram o reinício da partida enquanto não resolvesse a confusão. O que, na minha opinião, não está injusto, tá? Quer dizer, imagina o Fluminense lá em Buenos Aires e de repente começa a ter um enfrentamento com a polícia do torcedor do Fluminense. Pô, vão querer ficar de olho, saber se os torcedores estão bem e tal. Então acho que nada demais nisso. Mas isso, na minha opinião, afetou o jogo. Aí passou a confusão, o jogo começou. E o Fluminense totalmente fora de ritmo. O Lanús, por sua vez, muito bem no jogo, construindo e tal, criando muitas chances. E então, assim, e mesmo assim o Fluminense superior tecnicamente. Mas o Lanús tem nada a ver com isso.
E aí o gol do Lanús, ele é um gol muito engraçado. Eu não vou poder passar ele aqui por motivo de direito autoral, né? Mas é um gol basicamente assim, o atacante, no caso o jogador de lado de campo, que me fugiu o nome agora, ele vem conduzindo a bola assim, sem muita dificuldade pelo lado esquerdo. Ele toca pro meio. O Marcelino Moreno, que é o grande craque desse Lanús, ele de primeira enfia a bola por cima da defesa do Fluminense. E o Dylan Aquino, que foi o atacante que marcou o gol, cara, ele nem corre. Tipo, ele praticamente só conduz a bola e finaliza cruzado, cara a cara com o Fábio, e consegue o empate. E aí, o empate não bastava para o Fluminense, porque foi derrotado por 1-0 na ida, né? Lá em Buenos Aires. E aí o jogo ficou mais tenso, o Fluminense começou a se lançar para o ataque, e aí o Renato começou a mexer. Aí o Canóbio, que tinha feito o gol, que estava bem no jogo, ele vai e tira o Canóbio e bota o Riquelme. O Serna, que na minha opinião estava fazendo um bom volume de jogo, mas enfim, ele tira e põe o Keno. E aí começa a mexer adoidado no time. Enfim, modifica basicamente toda a estrutura que ele tinha montado ali na primeira etapa. O Fluminense cria volume, mas não consegue finalizar, não consegue converter. O Germancano, que a gente esperava que fosse ter ali um desempenho melhor, até porque o Lanús é o clube de infância dele, é o clube que revelou ele para o futebol, tem toda uma coisa emocional assim, mas que não foi suficiente para que ele conseguisse ir melhor, talvez, né? Conseguisse reviver ali o bom momento que viveu em algum momento. E o Fluminense foi eliminado, simples assim. Mas aí o que na minha opinião, diferenciou para que tudo que aconteceu depois acontecesse? A torcida do Fluminense começou a vaiar o Renato. E começou a chamar ele de burro. E começou a mandar ele tomar suco de caju. E um monte de coisa. E é a primeira vez que eu vi isso acontecer, desde que o Renato voltou pro Fluminense. Aí, ok, eu como jornalista fiz a matéria do pós-jogo e tal. E lá no Maracanã a gente fica na tribuna. E depois desce para a sala de coletiva de imprensa para poder fazer as perguntas, tanto para o técnico do visitante, que nesse caso era o Lanús, quanto para o técnico do mandante, que nesse caso era o Fluminense. Eu falo nesse caso porque o Fluminense e o Flamengo dividem o estádio, então é um protocolo padrão para quando for um ou quando for outro. Não muda o protocolo. Também tem a opção da zona mista e tal, mas naquela noite eu fui para a coletiva. E aí tô lá na coletiva, aí tem a coletiva do técnico do Lanús. Eu até perguntei para ele, mas eu não consegui achar o arquivo. O Lanús ele não publica o vídeo da coletiva, eu consegui só o áudio. Aí tanto faz o áudio, acho que nem faz sentido. Enfim, besteira, mas enfim. E aí a coletiva do mandante sempre é depois, né? Porque o time visitante, na teoria, tem uma pressa maior para ir embora, porque os setoristas vão ter que viajar e tal, então, né? E aí vem o Renato. E aí, cara, o Renato, todo mundo sabe, todo mundo que acompanha o mínimo de futebol sabe, o Renato ele fica um pouquinho mais ácido quando é eliminado, né? Então, o Renato, cara, 3 ou 4 respostas ali que ele usa pra descontar toda a sua raiva, assim, sabe? Tipo, quase que confrontando intelectualmente ali os jornalistas, né? E aí tem um ou outro ali que foram até mais incisivos, galera mais setorizada e tal. E realmente conseguiram extrair uma coisa ou outra ali mais interessante. Por exemplo, perguntaram do Soteldo, que é um jogador que, assim, pouco ou quase nada agrega ao Fluminense, isso é um fato, realmente, e que custa um valor muito alto. E que foi a única contratação feita pelo Fluminense na janela do meio do ano e que teve influência do Renato. E ele mesmo já admitiu isso várias vezes. Então, por exemplo, perguntaram sobre isso. Renato, por que o Soteldo não foi utilizado hoje? Se ele é tão caro e tal. Você admite que houve um erro nessa contratação, não sei o quê? Ou, por exemplo, sobre uma coisa que é prática também comum do Renato, quem acompanha a coletiva dele sabe. Ele volta e meia, quando é derrotado, fala sobre a diferença financeira dos times. Então, ele fala sobre o Fluminense ser uma equipe que arrecada pouco em relação aos rivais para justificar, né? Sendo que contra o Lanús, o Fluminense tinha acho que 10 ou 15 vezes o tamanho da folha salarial do Lanús. Então ele até rebate com um argumento sólido, mas sempre recheado de truculência, de ataque e tal. E mais pro final, ele já vai meio que pra um devaneio de começar a falar que a internet está matando o futebol. Ou que o futebol já acabou, né? Que o futebol já era, porque a internet está dominando o debate esportivo. Como se isso fosse pautar o fim ou o começo do futebol. Olha, pessoalmente falando, eu não entendi muito bem o ponto que ele quis defender. Me pareceu mais tentar desviar o foco do problema, porque ele parecia incapaz de responder as perguntas e de sustentar raciocínios
de uma maneira coerente. Tanto que muitas vezes você encontra hipocrisias no que ele fala nas próprias coletivas, o que eu acho perfeitamente plausível, porque é uma carreira de técnico que já dura mais de 15 anos. Então opiniões mudam, mas quando você vê inconsistências em coisas, sei lá, de uma semana para outra, aí começa a ficar mais preocupante. Então me pareceu mais isso. Você tentar desviar um pouco o foco disso e tal. Mas faz parte também, não é mau caráter por isso. É só uma maneira, um mecanismo ali de tentar controlar a narrativa. E aí na última pergunta, que foi feita até por um amigo meu, é, perguntou sobre substituição, a troca que ele fez e tal. Eu nem mencionei, mas ele tirou o Lima e pôs o Lúcio Acosta, né? Perdão, ele tirou o Lúcio Acosta e pôs o Lima, se eu não estou enganado. O Lúcio Acosta que havia dado assistência para o Canóbio, né? E aí pergunta por que você fez a substituição e tal, e não sei o quê. Ele responde. Aí tinha mais alguma pergunta que esse meu amigo tinha feito, não lembro qual. E ele fala, Renato, mas e isso aqui? Não tinha respondido, né? E ele, cara, eu nem sei por que eu tô respondendo isso aqui pra vocês, nem tem porquê. Aí ele chuta o balde de vez, o Renato fala, né? E fala, vocês estão sabendo já, que ninguém tava sabendo na real, né? Ninguém tava ciente disso. Mas, aí ele falando, já falei com o presidente e eu entreguei meu cargo, não sou mais técnico do Fluminense. Agora vocês podem fazer essas perguntas que vocês me fazem pro novo técnico e vamos ver se ele vai escalar o time pelo que vocês perguntam, tanto esse vocês, né, tanto pro jornalista quanto pro torcedor, ou se pelo que ele acredita. E levantou e foi embora. E, cara, ficou uma cara de tacho de todo mundo na sala, tipo, ninguém entendeu nada, sabe? Foi meio que do nada, assim. Porque por mais que a cobrança estivesse acontecendo, eu falei no começo do vídeo, cara, estatisticamente era um trabalho muito bom. Não era provável que o Renato fosse simplesmente deixar o Fluminense. Do nada, né? E aí, agora sim vou sair do campo. O Renato realmente ele tinha esse problema de respostas muito crônico. Uma observação que eu vi a torcida do Fluminense fazer, e eu acho muito pertinente, inclusive. Parecia que ele estava fazendo um favor ao Fluminense em estar trabalhando lá. Parecia que ele estava prestando um serviço de comunidade, assim, tipo, ó, tô ajudando vocês por estar aqui. E desculpa, não tem como. Beleza, o trabalho dele é muito bom no Fluminense. Ponto. Estatisticamente, eu acho que é irretocável. Assim, é um trabalho top. E o Fluminense estava na oitava colocação do brasileiro, quando ele deixou o Fluminense. Então, tipo assim, beleza. Só que fora do campo, cara, era muita truculência. E as informações extraoficiais davam conta de um dia a dia, assim, arrastadíssimo, cara, de muita dificuldade, de treinos com pouca riqueza de informações, de detalhes, trabalho tático muito pobre, tal. E ao mesmo tempo também, cara, um excesso de exposição do elenco. Isso eu já presenciei algumas vezes, cara. Tipo, em respostas de coletiva, ele fala, o elenco não é tão bom assim. Ah, a gente não tem um jogador da característica tal. Quer dizer, mostrando insatisfação, sabe? É meio complicado. Você fica exposto perante seu técnico e isso incomodou. São as informações extraoficiais. Dito tudo isso, quem pediu a demissão foi o Renato, não foi o Fluminense. Eu acho que o Fluminense não pediria a demissão dele porque não faz sentido, realmente. Como eu disse, mais uma vez, o trabalho dele estatisticamente era bom e a projeção era de um trabalho que continuasse dando frutos. Inclusive, vai ter agora o clássico no próximo. Aliás, no próximo domingo não. Não sei quando esse vídeo vai sair, né? Tô gravando esse vídeo no dia 28 de madrugada. Se já aconteceu o clássico contra o Botafogo, você tem até uma visão já feita sobre, ou se vai acontecer ainda. Pode ser que eu publique esse vídeo hoje ainda. Então, enfim, tinha esse clássico em vista, né? E a expectativa de quebrar a sequência de 7 partidas no clássico que o Fluminense não vence o Botafogo. Mas ele pediu a demissão. E eu pessoalmente acho que foi um equívoco dele. Eu acho que ele se precipitou e queimou totalmente a idolatria dele no Fluminense. Porque, por mais que ele foi um jogadoraço de bola, não tem dúvida nenhuma disso, mas não é a primeira vez que ele faz isso. Na passagem dele como jogador mesmo, ele fez isso, saiu pela porta dos fundos, foi para o principal rival, que é o Flamengo. Isso já queimou bastante coisa. E aí, como técnico também, é o normal dele. Foi a quinta passagem dele como técnico e ele normalmente sai de forma bem truculenta do Fluminense. Existe, inclusive, uma ala da torcida que é bem radical e que é meio contra qualquer mínima exaltação que seja feita ao Renato, ao legado dele, que é muito grande pelo Fluminense. E, por exemplo, ele era o técnico no vice-campeonato da Libertadores em 2008 e no vice-campeonato da Sul-Americana em 2009. Então ficam marcas um pouco negativas e tudo mais.
é bem complicado. Assim como tem marcas positivas também, como da Copa do Brasil de 2007, etc. Enfim, é uma coisa bem complicada. O fato é que ele se queima, na minha opinião. E, assim, não acho que vai acontecer, porque o Renato já se encaminha para um momento de aposentadoria até, talvez. Mas se por acaso ele fosse querer voltar para o Fluminense, eu acho que a recepção não seria nada boa. Mas eu não vejo isso acontecendo tão cedo. Acho que o caminho do Renato e do Fluminense não deve se cruzar mais. Mas se fosse cruzar, eu não acho que vai ser por agora. E aí, o Fluminense demorou pouco mais do que um dia para decidir o rumo que seria tomado dali para frente, que foi com o técnico argentino Luiz Zubeldia. E aí, cara, o que é bacana falar sobre essa escolha? O Mário Bittencourt ele já admitiu algumas vezes em entrevista que ele é um pouco contra essa cultura de técnicos estrangeiros no futebol brasileiro. Ele confia muito na cultura dos técnicos brasileiros e que, se você de fato for ver as escolhas de técnico do Fluminense sob o comando da gestão Mário Bittencourt, sob o comando do diretor de futebol Paulo Angione, são técnicos brasileiros. É o Abel Braga, é o Fernando Diniz, é o Odair Hellmann, enfim. Então, a quebra disso, né, com o Luiz Abeldia, ela é muito interessante. Mostra que há um rompimento com uma ideia de fazer futebol, tá? E tudo bem que está se aproximando de ano de eleição. Na verdade, já é ano de eleição, mas definição de SAF, etc. O Mário parece que quer tentar um cargo como CEO, eu não estou muito por dentro. O fato é que a popularidade dele tem que estar alta, então ele sabe que a torcida cobra que haja esse rompimento. E de fato, se você for ver o mercado de técnicos brasileiros disponíveis, ele é muito pobre. É bem ruim. A escolha eu acho que mais natural seria o Roger Machado, talvez, que acabou de sair do Internacional. Mas assim, não vejo ambição esportiva em você trazer o cara que foi chutado do último clube, sabe? Então o Zubeldia eu acho que foi uma escolha acertada, um técnico que tem boas ideias, tem capacidade de fazer diferente e tal. E ele é meio parecido com o Fernando Diniz, que é um cara que casou muito com o Fluminense e tal, no aspecto de ser um cara que treina muito, que se preocupa muito com retoques táticos, detalhes, etc. Então tenta fazer um jogo taticamente perfeito, que maximiza a capacidade técnica dos jogadores e tudo mais. Então é um cara que deve agregar muito, deve trazer bons frutos aí para o Fluminense. No último sábado ele fez a apresentação dele oficialmente como técnico, tinha chegado na sexta-feira no aeroporto, recepção foi fora de série, e a zoeira na internet foi inevitável, porque ele parece muito com um monte de gente. Falaram de Agostinho Carrara, falaram do Vladimir Brista, que é o ator, principalmente quando ele fez o Armani do Tapas e Beijos, daquela série da Globo. Enfim, mas brincadeiras à parte, acho que o Zubeldia vai encaixar muito bem. E tem um detalhe muito maneiro. Ele já treinou o Germancano, lá pelo Lanús, há muitos anos atrás, quando o Cano ainda era um jovem garoto. E o Zubeldia também é um jovem técnico. Ele treinou o Cano quando ele tinha 27 anos de idade. Acho que era o primeiro trabalho dele como treinador, inclusive. Então, tanto um quanto o outro se reencontram em momentos bem diferentes da carreira. O Zubeldia já um técnico mais experiente, já campeão de Sul-Americana, já, poxa, com muita experiência para trazer para o lugar onde ele trabalha. Germancano idem, campeão da Libertadores, rei da América, enfim, toda aquela coisa maravilhosa ali. Eu acho que é um casamento que tem tudo para dar certo. Quem sabe o Germancano volta aí a ter bons frutos do seu futebol por ter esse agora amigo, claro, comandando aí o seu time. Bom, eu fico por aqui. São minhas opiniões, eu acho que são decisões que mexem com o futuro do Fluminense. A decisão do Renato eu achei equivocada, mas vamos combinar que o Renato não tem que provar mais nada para ninguém, né? Já ganhou de tudo. Acho que é até melhor pro legado dele ele ficar na dele. Eu, se fosse ele, não assumia clube nenhum para não ter esse risco de ter esse tipo de problema de novo e arranhar alguma idolatria por aí. Agora, pro Fluminense, eu acho que beleza, não diria que foi um upgrade, porque eu acho que o Renato era a melhor coisa, mas dentro da situação que o próprio Renato criou, eu acho que foi uma boa saída, foi uma boa escolha aí. Vamos ver se isso traduz em campo. Pode ser que eu tô postando esse vídeo aqui depois de perder pro Botafogo, não sei. Não sei quando que esse vídeo vai ao ar, mas é isso. Independente de qualquer coisa, eu confio muito no trabalho do Zubeldia, acho que ele é capaz de fazer esse Fluminense jogar bem. Bom, fico por aqui. Agradeço pela sua audiência, o like e a inscrição são sempre muito bem-vindos, o comentário tanto quanto. E assim também, claro, como convido você a me seguir nas minhas redes sociais todas, sob o @ealves, tem o link delas aqui na descrição. Tamo junto, valeu e até a próxima.